paz do Senhor Jesus, graças a Deus nós estamos aqui mais um domingo para comentar a lição de número 2. Na lição passada nós aprendemos sobre a autoridade da Bíblia e nessa lição nós vamos aprender sobre a inspiração divina da Bíblia. Por isso toma posse do seu exemplar, toma posse aí da sua Bíblia. Você que não tem a sua lição, vou estar lendo todos os tópicos, os subtópicos, para que você possa aí ouvir, absorver e aprender também um pouco mais da palavra do Senhor, segundo a nossa lição desse trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos. O primeiro que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 14 ao 17. O segundo texto é em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 19 até o verso de número 21. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa leitura bíblica já é maravilhosa. A própria palavra do Senhor já tem fundamentado nela a inspiração do Espírito Santo. Olha o que a introdução nos diz. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O autor já introduz a ideia sobre a lição da inspiração da Bíblia. E a inspiração não é nada mais do que a influência do Espírito Santo. A Bíblia é influenciada pelo Espírito Santo quando ela foi escrita, e também ela é inspirada pelo Espírito Santo quando ela é lida. Quando nós lemos a palavra do Senhor, aqueles versos, aqueles capítulos, aqueles versículos, arde no nosso coração, arde no nosso peito. Tópico de número 1, a doutrina da inspiração bíblica. Subtópico de número 1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido: olha, não esqueças
nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Jesus Cristo asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Até os acentos, até os tios, como está escrito lá em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 18, que nenhum J ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Utilizando aqui de algumas referências, como Êxodo 24, com Moisés, como Jeremias, no capítulo 26, como 1 Coríntios com Paulo, como João lá em Apocalipse, há essa ratificação da influência do Espírito Santo na essência que nós recebemos escrita da Bíblia Sagrada, que hoje nós temos na nossa casa essa oportunidade, esse privilégio de termos esse texto sagrado, que muitas vezes fica encostado, né? Quanto tempo a gente perde com outras coisas, tempo que nós poderíamos investir mais em lendo a Bíblia, em estudando, aprofundando mais a palavra do Senhor. Subtópico de número 2, inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Isso nós já vimos em 2 Timóteo, capítulo número 3, verso 16, que foi também o nosso textuário, parte da nossa leitura bíblica em classe, que mostra que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa frase, divinamente inspirada, traduzida no original, ela significa literalmente soprada por Deus. O próprio Deus entregou, o próprio Deus falou, soprou àqueles homens o que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus. E cada qual, com a sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Nos sugere que cada palavra, cada tio, cada acento estava no seu devido lugar. Cada concordância, cada mensagem estava exatamente como deveria estar, no lugar que está, na referência que está, escrita por quem escreveu. Por isso é maravilhoso. Jesus, quando ele vem para cumprir o seu ministério, ele sai escolhendo 12 discípulos. Cada um com peculiaridades diferentes, que operaria funções diferentes. Deus, quando ele escolhe, Deus, quando ele faz, Deus, quando ele opera, por mais que na nossa visão humana seja talvez demorado, sofrido, angustiante a forma que Deus trabalha, mas Deus sabe como trabalhar. Porque a forma que Deus opera ao longo da história, ao longo de cada etapa, é crucial para atingir o objetivo que Deus quer que seja atingido. Cabe a nós entender em todas as nossas circunstâncias e momentos da nossa vida que Deus sempre fará o que apraz a Ele. Por isso cabe a nós esperar. Subtópico de número 3. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial, é única. Não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena,
sem erros e sem falha alguma. Mesmo em épocas diferentes, em lugares diferentes, ocasiões diferentes, os livros que foram escritos têm o mesmo grau de autoridade. Nenhum em algum aspecto contradizendo o outro, muito pelo contrário. Por mais que escritos de forma diferente, não se contradizem, mas se completam. Não se contradizem, mas trazem uma ideia reforçada, uma base mais sólida. Por isso, essa palavra continua nos edificando e ela é eficaz. Olha só o auxílio teológico que o editor coloca para nós. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a inspiração divina. Inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Tópico de número 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. Número 1. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos autores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Mesmo assim, o Espírito Santo utilizou-se dessas particularidades ou dessas limitações para que através desses homens que tinham limitações, que tinham dificuldades, impactar e alcançar outras pessoas. Mesmo nós, com as nossas limitações, o Senhor Ele escolhe, o Senhor Ele quer nos usar. Porque cada um de nós tem um contexto, tem uma cultura, tem uma forma que fomos criados, tem uma forma que fomos educados. Tudo isso nas mãos do Senhor é utilizado como ferramenta. Por isso, meu amado, Deus vai te usar da forma que você é. Deus vai usar você da maneira que você é. Deus contou com a geração do passado, conta com essa geração e vai contar com a geração do futuro. Por isso nós precisamos ter humildade para entender que somos substituíveis. Nós entendemos que nós estamos aqui para ajudar a obra do Senhor. Porque vamos entender que o que é necessário para nós contribuirmos, nós vamos contribuir dentro da nossa condição. Ou seja, nós vamos vir até um ponto e entregar, outro vai vir, vai pegar e vai continuar. Por isso, o que nós estamos fazendo até agora vai ter uma próxima geração que vai continuar. Vai ter outras pessoas, vai dar seguimento ao que Deus nos usou para iniciar. Independente da condição facultativa que aqueles autores tinham, em cada peculiaridade, em cada cultura, em cada condição e em cada limitação particular de cada um, Deus utilizou eles para escrever a Bíblia Sagrada. As limitações dos autores, número 2 do tópico 2. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum dos textos das Escrituras, quanto às suas inspirações e veracidades, está condicionado às limitações dos seus autores humanos. A essência, a profundidade, a base, a solidez da Bíblia, ela foi exprimida, ela não deixou de ser entregue, ela não deixou de ser revelada, ela não deixou de ser escrita, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele sabia o que deveria ser escrito, ele sabia o que deveria ser colocado, como deveria ser escrito, como deveria ser colocado e também por quem deveria ser escrito. Por isso, meu amado, a obra que Deus tem para você é para você fazer. O que Deus tem para você fazer não é X, não é Y, não é A, não é B que vai fazer. É você quem vai fazer. Por isso tenha humildade e se disponha para as coisas de Deus.
Porque o que você tem para contribuir para a obra de Deus, por mais que você acha que você é incapaz ou que você é limitado, tem utilidade para Deus. Número 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, livro de Salmos, provérbios. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas, em Josué, em Ezequiel, de alegorias em Gálatas, em Hebreus, de hipérboles, de metáforas, de símiles, de vocabulários simples ou rebuscados, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos ensinava pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Número 2, do tópico de número 3, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A primeira, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. E a segunda, que são os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo dos escritos na Nova Aliança. Número 3, a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecado e compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Nós vemos que no Antigo Testamento, que no Novo Testamento e até no contexto contemporâneo, ela vem sempre mostrar pela inspiração pelo que já foi escrito e pela inspiração daqueles que leem o que já foi escrito, mostrando a reivindicação e a ratificação da inspiração do Espírito Santo em todas as palavras que foram escritas da Bíblia. Em todas as palavras das Escrituras. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter
cristão. Ensino maravilhoso e que lição maravilhosa nós tivemos nesse domingo. A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, até nos dias de hoje, e vai continuar sendo, porque ela não é falha, edifica a igreja, purifica os pecadores, traz esperança, nos traz alegria e nos dá a vida nova. E nessa esperança, nessa paz, nessa alegria, nós vamos vivendo a cada dia mais e mais, crendo não no que o mundo pode nos oferecer, voltados não no que o mundo pode nos dar, entregues não ao que o mundo nos oferece, mas aquilo que está guardado para cada um de nós e aquilo que aguarda cada um de nós, a nossa vida eterna. Em tudo, continue, meu irmão, sendo inspirado por essa palavra. Continue sendo levado por essa escritura, porque esse livro, essa Bíblia, contém e continua contendo e vai conter inspiração divina da palavra de Deus, que nos traz paz, que edifica a nossa casa, edifica a nossa família, nos dá esperança na nossa vida eterna. Talvez, se não fosse por essa escritura, seria muito difícil hoje nós termos contato com a nossa salvação, contato com Cristo Jesus, contato com o Espírito Santo. Por isso, na onisciência de Deus, ele já sabia que há muito tempo atrás, ele utilizaria de ferramentas falhas e limitadas como aqueles homens para escrever esta palavra maravilhosa, esse texto maravilhoso. Deus conta comigo e com você, mesmo na nossa fragilidade, na nossa limitação. Ele quer levar a palavra dele através de nós, a quem ainda não foi alcançado e a quem precisa ser liberto e regenerado por essa palavra. Até a próxima EBD comentada, com esse texto maravilhoso, com essa lição maravilhosa que é a supremacia das Escrituras Sagradas, em suas lições, em seus tópicos, em seus subtópicos, trazendo sempre uma análise da Escritura, nos aprofundando mais, com intenção de sempre nos levar e nos aproximar mais de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, é um prazer sempre estar com vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente.